Boa noite, pessoal. Meu nome é Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que é todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. A gente sempre traz pesquisas e informações que o nosso Instituto realiza com sindicatos e movimentos sociais e sempre alguém para falar desses assuntos. Na noite de hoje, a gente vai fazer um programa mais curtinho para tratar de um aspecto da exploração do trabalho na indústria aeronáutica, para mostrar um caso concreto, que é um tema que a gente vem tratando de maneira recorrente, de maneira mais profunda e mais ampla, em vários outros programas. Inclusive, quero convidar vocês para assistir e entrar aí no nosso canal do YouTube e assistir os programas anteriores, porque a gente vem tratando desse, mas também de temas que estão no que são alguns dos grandes debates no momento. Nas últimas semanas, por exemplo, a gente tem tratado do tarifaço e das sanções do governo dos Estados Unidos sobre o Brasil. Na semana passada falamos disso e vamos seguir trazendo isso de maneira mais profunda em outros programas. Bom, na noite de hoje, a gente vai pegar parte de um estudo que foi já foi tratado em outros programas aqui, mas para falar de um aspecto específico, da exploração do trabalho. Normalmente, quando a gente fala disso, de mais-valia ou de exploração do trabalhador, isso se confronta com um senso comum. Qual? O de que nas relações entre patrão e empregado, você tem um patamar de igualdade entre as duas partes. Então, é mais ou menos o seguinte: do ponto de vista do patrão, ele entra com os meios de produção, ele entra com as máquinas, ele entra com os prédios, ele entra com todos os recursos que são fundamentais para você produzir um avião, nesse exemplo que a gente está falando, e do ponto de vista do trabalhador, se entra com força de trabalho, com a capacidade de trabalho, capacidade mental, capacidade física, né? E desse ponto de vista, parece uma relação de iguais, em que cada um entrega o que tem, cada um passa para o outro o que tem. Há uma troca aparentemente justa. Mas você que já acompanha aqui nosso canal, sabe que o ILAES vem fazendo um esforço ao longo dos anos de qualificar e quantificar como se dá efetivamente a exploração de mais-valia, mostrando que, no fundo, essa relação, na realidade, juridicamente igual, ideologicamente igual, ela guarda uma injustiça, digamos assim, fundamental. E a gente vem fazendo esse esforço de, então, instrumentalizar esse conceito marxista para demonstrar que essa relação social ela existe, ela não é uma mera avaliação política ou, pior ainda, uma constatação que talvez servisse para relações capitalistas antigamente, mas não servem mais. Na realidade, a gente vem, em todos os setores que a gente aborda, vem buscando quantificar isso. E no para você que conhece mais nossos materiais já, você sabe que, por exemplo, no anuário estatístico a gente faz isso em vários setores, né? No caso específico que eu queria trazer aqui para vocês nesse breve programa, para ilustrar isso, a gente toma do último capítulo do material que é um panorama, que chama Panorama sobre a Indústria Aeronáutica, e pega o caso da Embraer, especificamente, a gente pega isso de maneira quantitativa e eu quero mostrar dois gráficos para vocês aí. O primeiro mostra a riqueza anual por trabalhador na Embraer, certo? A gente calcula, nossa equipe calcula isso aqui com base na relação entre o lucro bruto anual da empresa, como vocês estão vendo, de 2019, todos os anos aí até 2024, né? Então, pega o lucro bruto anual e relaciona com o total da força de trabalho. E com isso a gente tem essa informação da riqueza anual produzida por trabalhador. Notem que nos anos mais recentes, aí, de 2023 a 2024,
a gente tem um crescimento dessa riqueza anual produzida, né? O que isso indica? Isso indica que cada funcionário e cada funcionária está gerando mais valor para a empresa, certo? O curioso dessa informação é que quando a gente compara com os gastos com o pessoal e com a proporção em relação à receita da empresa, você percebe que cada funcionário e funcionária gerou mais lucro para a empresa, a despeito de haver queda nos gastos com o pessoal. Então, a gente aqui tem uma dimensão dessa exploração do trabalho, certo? Em que cada trabalhador rende mais, digamos assim, para a empresa. Agora, existe uma outra face disso, na verdade, mais fundamental e talvez mais chocante, que tem a ver com a exploração, a extração de mais-valia, daquele valor que fica, que é gerado pelo trabalhador e pelo qual o trabalhador não recebe nenhuma contrapartida. Esse é um conceito para quem está mais habituado com a teoria marxista, que já ouviu falar bastante. Quem acompanha nossos programas e já leu nossos materiais, já deve ter ouvido falar também. Mas o que é interessante é que a gente tem buscado nos últimos tempos quantificar isso e mostrar isso na prática. E a exploração do trabalho, então, ela se mostra numa face ainda mais fundamental dentro do que é a lógica da sociedade capitalista. E isso tem a ver com o segundo gráfico que está nesse material que eu estou mostrando aqui para vocês. Nesse segundo gráfico, vocês estão vendo aí os mesmos anos, de 2019 a 2024, né? E vocês estão vendo que nas colunas a gente tem representado o quê? A jornada, o trabalho não pago e o trabalho pago numa jornada média de 8 horas de trabalho. Percebam aí que, ao longo dos anos, parte importante da jornada não é paga ao trabalhador. Essa fração laranjinha aqui, que vocês veem na parte de cima, é o trabalho pago. Então, grande parte do excedente gerado pelo trabalhador fica com a empresa sem nenhuma contrapartida. Para pegar o exemplo mais recente de 2024, significa que o trabalho pago numa jornada de 8 horas foi foi cerca de 2 horas somente, e cerca de 6 horas ficaram com a empresa. Isso também é calculado a partir das informações e aproximações que a gente consegue por meio dos relatórios anuais da empresa. E muita gente costuma perguntar, já me perguntaram isso, mas a empresa sabe disso? A justiça sabe disso? Como se aqui nessa quantificação a gente tivesse, de repente, revelando um segredo de uma ilegalidade que há numa empresa específica, né? Mas não, na realidade, o que a gente está quantificando aqui é o que, em termos qualitativos, a gente chama de exploração, ou seja, de uma coluna vertebral do sistema capitalista, em que o trabalhador gera uma riqueza sobre a qual ele não tem nenhuma contrapartida. Então, essa informação, ela revela uma realidade que ela não se refere a um setor específico, a uma empresa específica, mas ela se refere ao fundamento que nos faz afirmar que o capitalismo ele é fundamentalmente injusto. Ele fundamentalmente se baseia na exploração e na opressão da classe trabalhadora. Com base nesse tipo de avaliação, com base nessa quantificação que vocês estão vendo, é que a gente, então, ao olhar aquela relação que de início parece uma relação de iguais entre patrão e empregado, entre capitalista e trabalhador ou proletário, a gente percebe que, na realidade, ela nada tem de uma relação justa entre iguais, a não ser em termos formais jurídicos. E isso é parte do que isso é parte fundamental da compreensão das relações sociais como um todo, e não somente numa empresa ou num setor econômico. É por isso que vocês sempre veem a gente, nos programas, remeter a esse tipo de
informação que a gente tem buscado calcular nos últimos anos. Beleza? Bom, debates como esse, a gente vai aprofundar proximamente no Anuário Estatístico do ILAESE, que vai sair nos próximos meses, e é que a gente vai trazer aqui, no Brasil em Foco, em programas especiais sobre os artigos e dados que a gente, da equipe do ILAESE, está reunindo nessa nova edição. Para quem não conhece o Anuário Estatístico, pode dar uma passada no nosso site para ter uma ideia dos números anteriores e ver a profundidade do trabalho que a gente tem realizado no sentido de revelar mecanismos como esse do capitalismo, instrumentalizando de maneira criteriosa a teoria marxista de modo a mostrar o que há efetivamente de fundo nas relações sociais da nossa sociedade. Então, fiquem atentos, porque nas próximas edições a gente vai trazer muito mais sobre esses assuntos e seguir debatendo os assuntos que a gente vem pautando, como os efeitos do tarifaço sobre a classe trabalhadora, pesquisas sobre a realidade dos trabalhadores no serviço público, entre outros. É isso, pessoal. Não deixem de compartilhar esse vídeo, não deixem de seguir nossa página, nosso canal no YouTube e acessar nosso site, que está de volta no ar, e tem muitos materiais interessantes aí para fortalecer a luta da classe trabalhadora. É isso aí, um abraço e até a próxima segunda-feira.